Muito boa noite, bom dia, boa tarde, onde quer que você esteja. Seja muito bem-vindo ao Café com a Tati, episódio 3 nessa quinta temporada. Estamos aqui novamente no estúdio da Prodígimos. A Mel tá aqui do meu lado esquerdo me dando um super apoio e você tá aí do outro lado, apoiando essa causa que é cuidar da mulher, cuidar de mim, cuidar de você. Então seja muito bem-vindo, vamos falar sobre menopausa. É possível ter uma vida saudável na menopausa? Então eu te convido para nesse momento aí participar comigo desse programa, se inscrevendo, comentando, deixando suas dúvidas e mais do que tudo, vou pedir para você compartilhar esse vídeo com aquela sua amiga que tá nessa fase ou ainda não sabe se tá nessa fase ou até mesmo já saiu da menopausa, mas tem ainda muitas dúvidas de envelhecer com saúde. Então esse é o nosso objetivo por aqui e eu te convido para fazer parte desse grupo. Bora começar? Ó, primeira coisa que a gente precisa pensar, a gente tem ouvido muito sobre vida saudável, certo? E quando a gente coloca em qualquer lugar do computador, assim, que você pergunta lá o que é a vida saudável, primeira coisa que você escuta é comer bem, dormir bem, fazer exercício, tudo de forma segmentada, certo? Então eu vou te dizer que nada disso. Uma vida saudável é muito mais complexo do que a gente imagina e eu vou te explicar por quê. Bom, por muito tempo, né, a ciência trouxe pra gente essa visão fragmentada das coisas. E é interessante que até na medicina a gente não conseguiu ter apenas um médico clínico geral que desse conta de tudo. A ciência teve que se fragmentar de alguma maneira. E para melhorar os estudos, para facilitar os estudos, ela também trouxe essa visão dentro da nossa vida do dia a dia. Então, de certa forma, comer bem, fazer exercícios, dormir melhor, podem estar fragmentados, mas fazem parte do todo. É isso que você precisa pensar. E é isso que a gente vai discutir aqui. Além disso, precisamos entender que não é um comportamento isolado que vai te levar a uma longevidade, mas você também sabe o que longevidade saudável significa? O que é o envelhecimento saudável? Busquei artigos que me dessem um suporte conceitual para te ajudar e me ajudar a entender melhor se eu estou no caminho correto para ter uma vida saudável. E aí eu encontrei um artigo muito legal de 2026, ou seja, acabou de sair. E é interessante que eu não estou muito acostumada a buscar artigos tão recentes, né? Na minha época de trabalhar no laboratório, de estar nas pesquisas efetivamente, a gente sempre pedia o artigo e ele demorava até 15 dias para chegar e não era um artigo do mesmo ano. E hoje, com um clique, uma boa palavra, você consegue trazer um artigo fresquinho e de qualidade científica. Isso que é importante, tá? Então eu trouxe para vocês aí um artigo publicado agora em 2026 na revista Maturitas. Acho que é assim, Maturitas que falam. É uma revista internacional que é especializada na mulher na menopausa. Então, eu achei uma revista, não só ela, tenho algumas, mas essa é uma revista importantíssima para quem estuda e para quem busca mais ciência a respeito da mulher na menopausa. E o que eu trouxe nesse artigo? É um artigo de um grupo da Holanda. São 6 cientistas que pesquisam apenas a vida saudável. Eu achei muito interessante. Eles estão lá nessa ideia de estilo de vida e medicina do estilo de vida, buscando informações a respeito do que é uma vida saudável. E eles começaram de uma forma... Começaram não, né? Quem sou eu para dizer que eles estão começando? Mas nesse artigo especificamente foi muito bacana que eles buscaram... Qual é o melhor conceito sobre vida saudável? Qual é a melhor forma de entender e de conceituar o que realmente é uma vida saudável? E olha o trabalho que eles tiveram. Foram 10.067 registros
mundialmente escritos, que eles consideram, né, aqui no trabalho, a respeito de vida saudável. Mas vou te contar que apenas 36 desses registros foram selecionados para pesquisa. Então, olha como nem sempre a gente lê o conceito ou a ideia de vida saudável de maneira adequada. Acho que foi importante eu ter trazido esse artigo para a gente entender certinho se estamos mesmo escolhendo, fazendo as melhores escolhas no nosso dia a dia. Mas para você que não me conhece, chegou aqui porque alguém te convidou, eu vou me apresentar. Eu sou a Tati Miller, personal trainer desde 2004. Então, temos aí, eu estava pensando hoje, menina, são 20 anos mais, só como personal trainer, hein? Então, de 92, que foi quando eu comecei na educação física, para agora, tem alguns passos na carreira. E aí, dentro disso, hoje eu me tornei a Personal Mev. O que a Tati Miller Personal Mev representa? É uma personal trainer que trabalha com medicina do estilo de vida. Então, mais do que preparar e cuidar do seu treino, eu também cuido, te ajudo, planejo com você as melhores escolhas para você ter uma vida saudável. E nós vamos entender tudo isso nesse episódio. O Café com a Tati está aqui no Prodígimos, no Estúdio da Prodígimos desde 2022, mas ele começou lá atrás, em 2020, lá no Instagram, naquela época, na pandemia, onde a gente precisava comunicar e falar com as pessoas. Então começou dali, num bate-papo muito informal, e estamos aqui no estúdio de uma forma muito mais profissional para trazer ciência para você, para dividir com você o conhecimento para uma vida com mais qualidade, uma vida leve, um futuro com mais perspectivas de autonomia. Além disso, também sou uma mulher de 50 anos que estou na menopausa. E aí eu pensei, bom, se a minha área é qualidade de vida, envelhecimento saudável, que é o que a gente vai discutir hoje aqui, por que não pontuar essa temporada, que é a 5ª temporada do Café com a Tati, exatamente conversando com as mulheres que têm um momento muito semelhante ao meu. Então, estamos aí no nosso 3º episódio, mas vamos falar diretamente do que significa essa longevidade saudável? Bom, esse grupo de cientistas lá da Holanda, eles pensaram o seguinte: vamos destrinchar, né? Entender o que todos esses registros falam, mas já vamos conceituar o que vem a ser longevidade. Quando a gente ouve a respeito de longevidade, a primeira coisa que a gente pensa é longevidade, idade longa, expectativa de vida mais distante. Então, isso me remete a pensar que eu quero viver mais. Mas viver mais de que forma? Então, eu vou ler aqui para vocês, ó. Longevidade é focada na extensão da expectativa de vida, acompanhada de saúde sustentada, função e prevenção de doenças crônicas. E aí, quando a gente completa esse conceito, a gente entende que não basta só viver muitos anos. Não basta só fazer o aniversário de 90, não basta só fazer o aniversário de 95, ser considerado um sedentário se você não tem as suas funções básicas da vida de uma forma saudável, consistente. Então, esse é o olhar da longevidade. É um momento em que você tem mais de 90 anos, mas ainda tem saúde. Não está ali brigando com a doença. Não é uma pessoa frágil. Esse é o olhar. E quando a gente fala de fragilidade, a gente fala de uma pessoa que não briga com a doença, tá? Que não vive com a doença. Eu estava aqui pensando, mas um diabético pode conviver bem com a doença. Pode conviver bem com a doença. Então, às vezes, o diabético já vem. Eu vi hoje ou ontem uma paciente com 93 anos, diabética desde os 16. E ela é diabética tipo 1.
E aí ela estava explicando como é que é ter longevidade. Mas é uma pessoa que mantém as suas funções, que consegue controlar, que tem um cuidado com a sua saúde ao longo do tempo. É isso que a gente precisa pensar. Longevidade, expectativa de vida acompanhada de saúde sustentada. Guarda isso no seu caderninho. Em paralelo, a gente tem envelhecimento saudável. Tati, mas se a gente falar de envelhecimento, a gente já está falando de pessoas com mais de 90 anos. Com mais de 60 anos, com mais de 40 anos. Mas se a gente for falar de envelhecimento saudável, qual é a diferença disso com relação à longevidade? Para o grupo de cientistas, o envelhecimento é focado no desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional. Então, a gente pode pensar que é o processo pelo qual eu envelheço. Autonomia e bem-estar na fase mais tardia da vida. Então, quando a gente compara um com o outro, longevidade é a gente querer fazer a extensão da expectativa de vida, acompanhada da manutenção da saúde, e o envelhecimento é o desenvolvimento e manutenção dessa capacidade funcional. Então, é o que você faz no processo do envelhecimento, tá? Mas os dois têm o mesmo objetivo, que é ter autonomia e bem-estar nessa fase. E o que nós estamos fazendo aqui no Café com a Tati? A gente está exatamente trazendo conhecimentos para você, mulher, envelhecer, pensa no processo, com mais opção de escolha, com escolhas mais assertivas. Quando a gente tem mais conhecimento sobre a fase que a gente está passando, a gente consegue fazer escolhas pontuais. Errar menos, escorregar menos, então a gente consegue perceber melhor os resultados. E que resultado a gente está esperando? A longevidade, fazer mais aniversários, estar, cada vez em cada aniversário com mais saúde sustentada, com mais capacidade física, funcional, ouvindo bem, vendo bem, respirando bem. Essa é a ideia que a gente está trazendo aqui para vocês. E aí, eu trouxe um resuminho nessa primeira parte, falando um pouco mais didaticamente sobre essa vida saudável. E de que forma eles juntaram essas informações todas dos 36 artigos que eles buscaram. Vida saudável é você ter um processo multidimensional e vitalício, por meio do qual comportamentos, capacidades, relações sociais e condições estruturais interagem e se acumulam ao longo do curso da vida. Isso significa dizer que não é só o seu sono, não é só o seu exercício, não é só as conexões sociais, mas se você não tiver o olhar do todo, você não pode dizer que você tem uma vida saudável. Vamos trazer para a prática? Imagina comigo que você tem um trabalho extremamente estressante. E aí você chega na sua casa, você tem filhos e seus pais moram com vocês, com a sua família. E você cuida dos seus pais que estão bem frágeis. Você consegue perceber qual é o tamanho do estresse? Você tem um estresse no trabalho e um acúmulo de funções dentro da sua casa. E aí eu te pergunto, como é que a gente consegue ferramentas, estratégias para ter uma vida saudável? Será que essa é uma vida saudável? Vou trazer um outro exemplo para você. Você trabalha 8 horas por dia e, além disso, como não dá, você ainda faz bico, ainda tem um trabalho externo como motoboy, motogirl, bike girl, bike boy. Você faz entregas por mais 4 horas no dia. Então, você trabalha 12 horas por dia e você chega em casa, ainda tem todo o trabalho para fazer de casa do dia a dia. E no final do mês, o dinheiro não dá. Você vai e faz um empréstimo a primeira vez, você tem dívidas no cartão de crédito, você faz cada vez mais essa bola de neve, mês a mês e aumentando. Você considera que você tem uma vida saudável?
São pontos para a gente pensar. Tati, mas se for assim, eu nunca vou ter uma vida saudável. Mas esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio de viver. É a gente conseguir equilibrar o máximo possível todos os pratos para a gente conseguir ter uma vida saudável. Não significa dizer que você vai ser milionário ou que você vai ter um bem-estar financeiro lá em cima e uma alimentação muito ruim, porque você tem tanto dinheiro que você só come iFood, né? Olha eu fazendo propaganda do iFood. Mas você só come produtos industrializados e práticos, porque são mais palatáveis, né? Tem mais sabor. Você tá numa fase boa, você pode comprar o que você quiser. Então percebe como não é isso. A gente precisa sim, já que eu tenho uma boa vida financeira, trazer alimentos mais saudáveis para que eles não me deixem doentes. A gente fala na medicina do estilo de vida que a gente tem algumas doenças consideradas como doenças evitáveis. Não transmissíveis, evitáveis. Isso significa que existem doenças que elas são provocadas pelo seu estilo de vida. E é disso que a gente está conversando aqui. É isso que a gente quer trazer opções e oportunidades para você fazer a melhor escolha. E quando a gente fala de vida saudável, a gente fala de vida equilibrada, não isenta de problemas. Principalmente ao longo do tempo. Porque entra ano, sai ano, o que você promete? Você promete que não vai gastar? Você promete que vai fazer exercício? Você promete que não vai sair demais, voltar a altas horas da madrugada, mesmo durante a semana? Você promete que não vai mais beber? Você promete tanta coisa no final do ano e quando chega maio, você ainda não cumpriu nada? Porque não deu tempo de começar, né? Eu te entendo. Mas é disso que a gente está falando. Até quando você vai empurrar as suas decisões de ter uma vida mais saudável? E de repente, quando você se vê com uma outra proposta de vida, ou de emprego, ou de possibilidades, de oportunidades, de conhecer pessoas, de estar com pessoas, de ter emoções, de ter novas aprendizagens, aí você dá um gatilho, dá um clique e fala, eu preciso. E aí você quer fazer tudo de uma vez. Você quer mudar a sua alimentação de uma vez, você quer fazer exercício todos os dias, você se pega fazendo amizade com várias pessoas e trazendo uma intensidade que gera um estresse absurdo e você adoece de novo. Então, qual é o papel do Café com a Tati? Trazer esse equilíbrio. É possível ter equilíbrio na vida e é isso que a gente está tentando buscar. Não todos os dias a mesma coisa, mas pensando em tudo sempre para poder equilibrar todos os pratos. Esse grupo de pesquisadores, o que eles descobriram então, voltando lá para o nosso artigo de vida saudável? Eles perceberam que os registros científicos analisados trouxeram 4 modelos de dimensões diferentes para a gente avaliar e pensar sobre essa vida saudável, para tentar unificar o conceito e trazer uma resposta só, um conceito que trouxesse todas as dimensões. Então eu vou falar para vocês as 4 dimensões: comportamental e física, cognitiva psicológica, social relacional e contextual estrutural. Seriam as 4 dimensões que tanto eu quanto você temos que tentar equilibrar para termos uma vida saudável. Vamos acompanhar comigo aqui, ó. O que é uma dimensão comportamental física? Eles colocam dentro dessa dimensão o sono, a dieta, exercícios e os fatores biológicos. Ok. Qual é a dimensão cognitiva psicológica? Gerenciamento do estresse, saúde mental e resiliência. O que significa a resiliência? Que é uma palavra que a gente ouve tanto. Essa resiliência é aquele estado onde você precisa superar os desafios com força, passar por cima desse obstáculo. Eu falo que
sacode a poeira e dá a volta por cima. Esse é o estado de resiliência. O social relacional é o engajamento comunitário, laços familiares e interação social. E aí o contextual estrutural é o ambiente onde a pessoa vive, as condições econômicas, o acesso aos sistemas de saúde e políticas governamentais. Se eu não tiver essas 4 dimensões da vida equilibradas, eu não posso dizer que eu tenho uma vida saudável. Mas é isso que a gente está tentando buscar, dia após dia. Porque eu posso controlar meu sono, minha dieta, então a minha dimensão comportamental e física pode ter todas as cartas sobre o meu domínio, certo? Eu tenho controle de quanto eu vou dormir, eu tenho controle de como eu vou me alimentar, eu tenho controle se eu vou fazer exercício hoje ou não. Aliás, treinou hoje, Mel? Hoje não, mas o dia ainda não acabou. Pode ter uma esperança nesse momento. Na dimensão cognitiva psicológica, eu tenho gerenciamento do estresse, saúde mental e resiliência. Mas eu te pergunto, será que eu consigo sozinho controlar o meu estresse? Meu estresse pode ser dependente de outros fatores, como, por exemplo, trânsito, como, por exemplo, meu ambiente de trabalho, que eu estou em contato com outras pessoas, minhas relações interpessoais. Então, eu diria que a minha dimensão social relacional, que é o engajamento comunitário, laços familiares e interações sociais, também interferem no meu aspecto cognitivo psicológico. E, além de tudo, o ambiente onde eu vivo, que é a dimensão contextual e estrutural, também interfere nas 3 dimensões anteriores. Afinal de contas, como anda a política pública relacionada à saúde do seu município? Como anda as opções de saúde do seu município, do nosso estado, do nosso país? Eu fiz especialização em gerontologia no Hospital Sírio-Libanês. E por que eu escolhi fazer essa especialização lá? Porque eu não tenho experiência dentro da educação física, dentro do meu período, né, dentro da carreira da educação física, com a doença. O meu olhar sempre foi voltado para a saúde, para os aspectos de saúde, e eu sempre estive me relacionando com pessoas, até certo ponto, saudáveis. E eu, trabalhando com envelhecimento, eu precisava entender o que significa uma pessoa frágil, qual é o tamanho da doença, como é que a gente lida com essa doença. E aí eu entendi que o nosso sistema único de saúde, porque a gente teve aulas incríveis a respeito dele, é perfeito. E isso não é uma abordagem política aqui, tá? Mas eu quero que você me entenda que poucos são os países que têm, teoricamente, um sistema único de saúde fantástico. Mas, infelizmente, o nosso sistema político não deixa ele funcionar adequadamente. Porque se a gente analisar a teoria, a forma como ele for montado, seria perfeito se tudo funcionasse e realmente as filas não fossem tão grandes e o atendimento fosse de qualidade. Mas isso interfere na sua vida saudável. Opções a gente precisa buscar. As escolhas são nossas. E aí eu queria que a Mel colocasse para mim aquela imagem que a gente provavelmente vai colocar aqui todas as vezes do nosso Café com a Tati durante essa temporada, que é o nosso círculo da saúde, ou a nossa roda da saúde. E aí, para você que está no YouTube, você pode acompanhar aqui comigo. Para você que está no Spotify, você corre lá depois no YouTube e dá uma olhadinha na roda que a gente tem da saúde, que é baseada nos pilares da saúde, da medicina do estilo de vida, que tem tudo a ver com as 4 dimensões que esse grupo de cientistas está conceituando a respeito de vida saudável. E é isso que a gente precisa pensar. Como é que você, que está no centro desse círculo, vai administrar os pilares da sua saúde?
tá? Para que você busque uma vida saudável. Esse é o nosso objetivo principal. E eles fecham, fazem uma conclusão muito importante, que a Mel vai colocar para a gente também, uma frase, e eu vou ler com vocês, para que a gente deixe muito fixo, muito claro, o que significa uma vida saudável. Uma vida saudável deve ser entendida como um processo contínuo e dinâmico, que nunca é cedo demais para iniciar e nunca é tarde demais para fortalecer. Um ponto de partida crucial para intervenções que visam influenciar as trajetórias de saúde a longo prazo em um contexto social e ambiental em rápida transformação. E aí, quando a gente olha e entende o que esse conceito tem a nos dizer, a gente vê que ter uma vida saudável não é tão simples assim. Mas requer atenção. Requer a nossa atenção para que a gente consiga colher resultados expressivos dia após dia e se afastar dessas doenças evitáveis. É isso que vai trazer a paz e a tranquilidade que a gente espera desse futuro. Então, um processo contínuo e dinâmico significa dizer que cada dia você vai ter desafios para superar. Novas escolhas, mudança de estilo de vida, novos hábitos. E você pode fazer escolhas melhores. Nunca é cedo demais para iniciar e nunca é tarde demais para fortalecer. Isso nos mostra que se você tem 40, dá para começar hoje. Se você tem 50, dá para começar hoje. Se você tiver 80 anos, dá para começar hoje. E ainda assim, fortalecer os dias que vamos ter pela frente. Não é só o fazer por fazer, mas é o fazer com propósito. E qual é o nosso propósito, se não cuidar daquilo que a gente tem de mais sagrado, que é a nossa vida? Partida crucial para intervenções que vão influenciar sua trajetória de saúde. E as intervenções são as suas escolhas. O que você vai escolher para assistir antes de dormir? O que você vai escolher como a sua forma de lazer? O que você vai escolher para conviver com as pessoas? E aí a gente vai trabalhar com essas intervenções a longo prazo, num ambiente, num contexto social que está mudando dia após dia. Mas nós estamos aqui no Café com a Tati para a gente discutir todas essas mudanças e tentar acompanhar de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais feliz e, quem sabe, muito mais saudável. Eu e você aqui, sempre discutindo assuntos importantes para a gente envelhecer com mais qualidade. Eu te espero no próximo episódio. Então aproveita. Esse é o momento. Se você assistiu até aqui, inscreva-se no canal. Curta esse episódio e compartilhe com alguém que está precisando entender e responder se tem mesmo uma vida saudável. Aproveita e clica no sininho para receber todas as notificações, porque todas as quartas-feiras, durante os 25 episódios aqui, a gente vai te trazer algo novo. Te espero no próximo.